Prepare-se para mergulhar nas profundezas assombrosas e perturbadoras do inferno, conforme descrito na obra-prima de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Nesta incrível jornada seremos guiados pelo próprio Dante, um poeta renascentista italiano, enquanto ele se aventura por reinos além da imaginação humana. O inferno se revela como uma construção colossal, uma complexa estrutura composta por 9 círculos. Cada um desses círculos é meticulosamente projetado para punir diferentes pecados e maldades perpetradas pelos seres humanos durante suas existências terrenas. À medida que Dante adentra esses círculos infernais, ele é testemunha direta da justiça divina em ação, sendo confrontado com almas atormentadas, demônios vingativos e paisagens grotescas. Nesta jornada, os horrores do inferno são retratados de forma vívida e realista. Dante nos guiará por cada círculo, revelando os tormentos e as punições que esperam pelos pecadores em cada um deles, desde os inocentes aprisionados no limbo até os traidores condenados no 9º círculo. A crueldade e a justiça divina se entrelaçam nessa descida às profundezas da condenação eterna. Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de História. E se ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva e deixe seu like. Lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo e agregar algum valor para você. Então, sem mais delonga, vai lá, pega um café, se ajeite, mas cuidado com a postura e bora para a história. Primeiro círculo, limbo. O limbo é um local onde as almas dos justos não batizados ou pagãos são destinadas a viver em um estado de eterna tristeza e privação da visão de Deus. Embora não sejam atormentadas como as almas nos círculos mais abaixo do inferno, elas estão separadas de Deus e da felicidade eterna. Entre as figuras notáveis encontradas no primeiro círculo estão filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros grandes pensadores e artistas da antiguidade que viveram antes do nascimento de Cristo. Dante descreve o limbo como um lugar agradável, com campos verdes, um castelo e uma atmosfera tranquila. No entanto, a ausência de esperança e a separação de Deus tornam a condição das almas lá uma punição em si mesma. O limbo não é um local de tormento ativo, mas sim uma privação da bem-aventurança celestial, um estado intermediário entre o céu e o inferno propriamente dito. Segundo círculo, Vale dos Ventos, Luxúria. No círculo da luxúria, Dante encontra-se em um redemoinho violento e um vendaval incessante, simbolizando o turbilhão das paixões desenfreadas. As almas são atormentadas e impulsionadas pela força do vento, representando a falta de controle e seus objetivos sensuais. As almas são atormentadas e impulsionadas pela força do vento, representando a falta de controle sobre seus desejos sensuais. As almas que habitam o segundo círculo são punidas ao serem lançadas e jogadas de um lado para o outro pelo vendaval, sem descanso. Elas são privadas da estabilidade e da paz, sendo submetidas a uma eterna agitação e insatisfação. Dante encontra figuras históricas e mitológicas nesse círculo, como Cleópatra, Helena de Troia e Tristão. Cada uma delas compartilha suas trágicas histórias de amor e luxúria, mostrando a natureza enganosa e destrutiva da paixão descontrolada. Terceiro círculo, Lago de Lama, Gula. Guardado pelo cão de 3 cabeças, Cérbero, o cenário do terceiro círculo é uma paisagem de chuva constante e granizo, uma tempestade densa e impiedosa
desaba incessantemente, castigando os condenados. A chuva cai incessantemente, misturando-se com a lama, formando um lodaçal repugnante, no qual as almas são imersas. Os glutões, seres que se entregam ao excesso e à gula voraz durante suas vidas terrenas, são representados como seres encharcados e enlameados. Eles se arrastam pela lama lamacenta, buscando abrigo e alívio da tempestade, mas encontram apenas tormento e desespero. Dante encontra figuras notáveis nesse círculo, incluindo Siaco, um cidadão de Florença que guardava raízes sobre o futuro da cidade. A intenção com essas almas condenadas permite a Dante compreender a gravidade dos pecados que os trouxeram a esse lugar e refletir sobre as consequências do comportamento excessivo. Enquanto testemunha o sofrimento dos glutões e ouve suas lamentações, Dante experimenta uma mistura de compaixão e aversão. A punição imposta a eles é um vívido dos danos causados pela busca desmedida dos prazeres sensuais e da falta de autocontrole. Quarto círculo, colina de rocha, ganância. No quarto círculo do inferno, os pecadores condenados são os avarentos e pródigos, ou seja, aqueles que foram gananciosos e esbanjadores com suas riquezas durante suas vidas terrenas. O quarto círculo é representado como uma imensa cratera, onde os avarentos e pródigos são punidos ao carregar pesadas bolsas de dinheiro e riquezas, simbolizando o peso do materialismo e apegos materiais que carregam em vida. As almas vagam em círculos, colidindo uma com as outras, e estão constantemente insatisfeitas com suas riquezas, desejando mais, mas incapazes de encontrar alívio para a sua ganância. Entre as almas condenadas que Dante encontra neste círculo, ele menciona figuras históricas e mitológicas, e até mesmo conhecidas de sua época, demonstrando que a ganância é um pecado que atravessa diferentes períodos e culturas. Através desse cenário sombrio, Dante continua sua jornada com Virgílio ao seu lado, testemunhando as punições específicas reservadas para os diversos pecados cometidos pelas almas condenadas. O quarto círculo é mais uma lição sobre a importância de encontrar equilíbrio em relação ao dinheiro e aos bens materiais, advertindo contra os perigos da cobiça e da avareza descontrolada. Quinto círculo, rio de Estige, ira. O quinto círculo é chamado de Círculo da Ira ou Círculo dos Iracondos. Ele é reservado para aqueles que sucumbiram à ira e o ódio em vida. Neste círculo, as almas são castigadas pela eternidade, mergulhadas no pântano fervente no rio de Estige. As almas estão imersas na lama e qualquer tentativa de emergir é recebida com ataques de criaturas infernais que as forçam a permanecerem submersas e suportar a tortura constante. Sexto círculo, cemitério de fogo, heresia. O sexto círculo do inferno como um todo é dedicado aos hereges, aqueles que não acreditaram na existência de Deus e que tinham crenças contrárias às dos sacerdotes de teologias ortodoxas, como o cristianismo. O sexto círculo é representado como um grande túmulo aberto, cercado por chamas intensas. Nele, Dante testemunha as várias sepulturas em chamas, cada uma contendo uma alma condenada por suas crenças heréticas. Dentre as almas que Dante encontra nesse círculo, ele menciona figuras históricas e filósofos antigos, que são considerados hereges aos olhos da Igreja Católica,
como Epícoro, que defende uma visão materialista do mundo, e Farinata, um líder político de sua época. Ao conversar com essas almas condenadas, Dante questiona sobre suas crenças e os motivos que levaram à heresia. Ele explora as ideias errôneas que levaram essas almas a se afastarem da verdadeira fé, enquanto reflete sobre as consequências eternas de tais escolhas. Sétimo círculo, Vale de Phlegethonte, violência. As almas violentas padecem no sétimo círculo do inferno, junto com os centauros. Nesse círculo estão os pecadores da violência. Este círculo é subdividido em 3 regiões distintas, cada uma destinada a punir diferentes formas de violência, sendo assim subdividido. Primeira região, região do Rio de Sangue. Essa primeira região do sétimo círculo é o Rio de Sangue, onde estão os pecadores que cometeram violência contra o próximo. Neste rio, as almas estão imersas até o pescoço em um rio de sangue fervente. A intensidade do sofrimento varia de acordo com a gravidade do crime cometido. Assassinos e tiranos estão entre aqueles que encontram seu castigo nessa região. Segunda região, região da Floresta dos Suicidas. A segunda região é a Floresta dos Suicidas, onde as almas são transformadas em árvores retorcidas e condenadas a permanecerem para sempre neste estado. Essa forma de punição representa a rejeição da vida e da própria criação divina. Terceira e última região do sétimo círculo, região do deserto de fogo. A terceira região é o deserto de fogo, onde estão os pecadores que cometeram violência contra Deus, a natureza ou a arte. Essas almas são perseguidas por chamas incansáveis e vagam por uma terra árida e queimada pelo fogo, sofrendo eternamente por suas transgressões. Oitavo círculo, Malebolge, fraude. No oitavo círculo do inferno, segundo Dante, estão os pecadores da fraude. Esse círculo é conhecido como Malebolge, que significa malacas ou bolsas do mal. É dividido em 10 fossos concêntricos, cada um destinados a punir uma forma específica de fraude. Os 10 fossos de Malebolge são: primeiro, fosso dos sedutores, pecadores que usaram sua persuasão e manipulação para enganar os outros, são atormentados nesse fosso, constantemente imersos em um lago fervente. Segundo, fosso dos flatterers. Os pecadores que usaram elogios falsos e adulação para alcançar seus objetivos são punidos aqui, mergulhados em excrementos. Terceiro, fosso dos simoníacos. Os simoníacos que compraram ou venderam cargos eclesiásticos são enterrados de cabeça para baixo em chamas, com as pernas e a sola dos pés expostos. Quarto, fosso dos adivinhos. Aqueles que tentaram prever o futuro ou praticaram adivinhações são condenados a caminhar para trás com a cabeça virada para trás, incapazes de ver o que está à sua frente. Quinto, fosso dos subornadores. Os subornadores são frequentemente mergulhados em um lago de piche fervente, simbolizando a corrupção que eles propagaram. Sexto, fosso dos hipócritas. Os hipócritas são obrigados a usar pesadas vestes douradas e caminhar em círculos eternamente, fingindo uma virtude que não possuíam. Sétimo, fosso dos ladrões. Os ladrões são perseguidos por serpentes em chamas que causam dor e transformações grotescas em seus corpos. Oitavo, fosso dos conselheiros falsos. Conselheiros falsos e traiçoeiros são envoltos em uma chama ardente, representando a falsidade de suas palavras e a dificuldade de escapar de suas tramas.
Nono, fosso dos semeadores de discórdia. Os semeadores de discórdia são cortados em pedaços por uma espada flamejante, enquanto são forçados a vagar eternamente pelo fosso. Décimo e último, fosso dos falsificadores. Os falsificadores são afligidos por várias doenças e deformidades, representando a falsificação que praticavam em vida. Em cada um desses fossos, Dante testemunha as punições específicas infligidas aos pecadores da fraude, refletindo sobre as consequências de suas ações enganosas. O oitavo círculo é um lembrete das consequências destrutivas da fraude e da manipulação, encorajando a busca pela honestidade e integridade. Dante continua sua jornada, avançando pelo inferno, enquanto se aproxima do círculo final destinado aos traidores. Nono círculo, Lago Cocyte, traição. No nono e último círculo do inferno, segundo Dante Alighieri, em Divina Comédia, são os traidores, aqueles que foram desleais e traíram seus laços mais sagrados. O nono círculo é chamado de Círculo dos Traidores ou Cocyto. O Círculo dos Traidores é dividido em 4 regiões, cada uma destinada a punir um tipo específico de traição. Primeiro, Cainá. Nesta região estão os traidores contra seus parentes próximos, como irmãos, pais e filhos. Os traidores são imersos em um rio congelado até o pescoço, simbolizando a frieza em seus corações e a traição contra o sangue de sua própria família. Segundo, Antenora. Nesta região estão os traidores contra sua pátria ou cidade. Eles também estão imersos no gelo, mas apenas até o rosto, e são atormentados por seus crimes. Terceiro, Ptolomeia. Aqui estão os traidores contra seus hóspedes e convidados, uma forma de traição considerada especialmente abominável. Esses traidores estão prostrados de costa no gelo, com os olhos congelados pelas lágrimas, incapazes de fechá-los. Judeca. Esta é a região mais profunda e terrível do nono círculo, onde estão os traidores contra seus benfeitores, amigos ou senhores. Eles estão completamente imersos no gelo, incapazes de se mover e presos em uma posição horrível. Quando Dante alcança o nono e o mais profundo círculo do inferno, onde Lúcifer reside, ele é retratado como uma figura maciça e aterrorizante. Dante imagina Lúcifer como um ser grotesco com 3 rostos, cada um com uma cor diferente: vermelho, amarelo e preto. Esses rostos simbolizam a perversão da Sagrada Trindade, representando a imitação distorcida da divindade de Deus. Suas 6 asas são enormes e criam ventos gélidos que congelam o lago de gelo no fundo do inferno. Lúcifer está eternamente preso no lago congelado, batendo suas asas em vão, o que cria as condições gélidas do nono círculo. Ele é retratado como uma figura de poder imenso, mas também como alguém que sofre eternamente e vive em desespero. Na sua representação de Lúcifer, Dante procura enfatizar as consequências das ações malignas e o castigo que espera aqueles que cometem os pecados mais graves na vida. Essa descrição serve como uma poderosa lição de moral no contexto da jornada de Dante através do além. Assim, após atravessar os 9 círculos do inferno com a orientação de seu guia, Virgílio, Dante emerge do abismo e enfrenta um portal com a sinistra inscrição: "Abandonai toda esperança, vós que entrais.
Apesar das adversidades e lições toleradas, ele mantém a esperança e segue em frente rumo ao purgatório e também ao paraíso. Dante parte em busca de redenção e aprimoramento espiritual, levando consigo as valiosas lições aprendidas em sua jornada infernal, prontas para serem compartilhadas na obra épica A Divina Comédia. Bom, pessoal, esses foram os 9 círculos do inferno segundo Dante. Espero que vocês tenham gostado e, melhor ainda, que possa ter agregado algum valor para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!